Oi, galera, estamos aqui no estúdio, o lugar onde a gente conduz toda essa transmissão online para você. O nosso culto já vai começar, falta pouco. Estamos com expectativas e espero que vocês também criem expectativas. O nosso tema é verdade absoluta. Eu não sei você, mas eu fiquei curiosa para saber. Então venha, esteja com a gente, acompanhe a gente online. É isso, até daqui a pouco. E perceber o quanto ao nosso redor há informações verdadeiras, há informações falsas, o quanto a gente tem que aprender a lidar com elas. Quantas vezes a gente... Essas são mais fáceis, né, da gente resolver. Dá um Google aí, tu acha a resposta. Mas e quando não é tão simples? E quando é uma informação que a gente vai passando para frente, a gente não dá crédito ou usa a informação de forma equivocada? Essas coisas estão nos rodeando, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar focado, a gente precisa entender e buscar saber o que é cada coisa. É isso aí, é o tempo que a gente vive, Enquanto isso eu vou tomando uma surra aqui do meu telefone, claro, óbvio, como sempre. Eu estou enxergando, alguém falou que eu não estou enxergando? Não. Eu estou enxergando muito bem. A idade chegando. Não, isso é um fato. Verdade ou mentira? Quem acha que é fake, levanta a mão. Muito bom, muito bom. Agora vai, hein? Ah, moleque, agora vai. Ai, tá vendo aí, ó. Agora vai, confia. Eu estou feliz de estar aqui. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder sentir a presença do Senhor, muito feliz de poder ouvir vocês cantando, vocês adorando, uma porção de gentinha, uma porção de gente nova, uma porção de rostos novos. Quem está vindo aqui pela primeira vez, levanta a mão, só para eu poder te conhecer. Vai, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mais alguém está vendo aí pela primeira vez? Lá no fundo tem um casal. É um casal, é isso? Acertei, não? São dois meninos, vocês não são um casal, definitivamente. São amigos, no máximo. Amigos, irmãos, primos. Deus abençoe, tá? Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe. Mais alguém? Lá no fundo, primeira vez está vindo? Eu acho que a idade chegou. Quem acha verdadeiro? Cadê? Mais quem? Eu tô com medo de... Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Eu tô com medo de perguntar se é um casal. Não. Ok, seja bem-vinda, tá? Deus abençoe. Já sei quem é, Tiago e Vanessa. Deus abençoe. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder ouvir a palavra, poder ouvir a voz do Senhor através dos louvores, através das músicas. Saber que o Senhor está aqui, saber que o Senhor está falando conosco, que vocês estão se comunicando com Ele. Isso é motivo de alegria, motivo de nós celebrarmos ao Senhor e dedicarmos cada vez mais as nossas vidas ao Senhor. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Eu vou começar com uma pergunta. Antes eu vou orar. Senhor, cuida de nós. Nós vamos tratar, Senhor Deus, aqui de assuntos interessantes, assuntos importantes, assuntos profundos. Mas que tudo aquilo que a gente for falar, que a gente for pensar, que a gente for refletir, aponte na direção do Teu reino. Que Tu seja glorificado mais uma vez nessa noite. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Quem veio aqui na primeira celebração do mês passado? Ok. A gente está se preparando para o hiato, né? E a gente está A gente está se preparando para o hiato. E o hiato está tendo uma série de movimentos. A gente não faz apenas o acampamento ou apenas o congresso. A gente tem aprendido aí desde o ano passado, no retrasado, junto à juventude como um todo, a gente tem entendido que o movimento precisa ser um movimento continuado. Ele se inicia, ele tem um grande ápice e ele tem depois continuar. A gente tem um grupo de liderança muito forte, um grupo de lideranças que tem
tomado cada um lugar do outro, né? Um lidera um tempo, o outro lidera o outro. Quem está liderando agora é apoiado por aquele que liderou antes. E tem sido um tempo muito especial, um tempo muito legal de ver novas lideranças surgindo, pessoas que já estão na liderança ajudando e colaborando com a formação de outras pessoas. E isso é tão importante que levou a gente a refletir sobre o motivo que nos leva a fazer tudo o que a gente está fazendo ao longo desse ano. E esse ano a gente decidiu falar sobre verdades, sobre verdade absoluta. A gente pensou em falar sobre aquilo que nos baseia, e a palavra do Senhor é o que nos baseia. No último encontro, nós falamos sobre temas específicos, sobre informações, sobre notícias e a dificuldade que a falta de valores pode gerar para cada um de nós. Se você não tem valores, ou se os seus valores são deturpados, as suas escolhas também o serão. E a gente viu no último encontro o quanto algumas notícias que nós temos visto e ouvido têm sido guiadas e conduzidas por pessoas que não têm valores ou que têm seus valores completamente deturpados. Então, a gente chega ao encontro de hoje, em que a gente vai dar mais um passo na direção daquilo que a gente precisa entender, o que são valores, o que são princípios do reino. E nós vamos falar sobre verdade. A verdade é relativa. Vocês já ouviram essa frase? Sim ou não? Muitas vezes ou poucas vezes? Ok. A verdade, ela é relativa, já diziam os filósofos, os céticos. Essa afirmativa, ela tem formado a mentalidade de muitas pessoas. Ela tem formado a mentalidade de gerações. Platão, ele dizia algo semelhante, como não existe verdade absoluta. Para ele, apenas a alma era capaz de acessar esse lugar de uma verdade plena. E aí surgiu aquilo que a gente conhece como o mito da caverna. Uma das bases do mito da caverna é exatamente esse, que apenas a alma era capaz de acessar esse lugar de verdade absoluta. Então o mundo que nós vivemos aqui não é um mundo de verdade plena. Esse mundo não existe. A verdade plena não existe no mundo com o qual nós nos relacionamos, assim dizia Platão. Agora, pensando bem, viver uma vida sem uma verdade absoluta até que não é ruim, não. Viver uma vida sem uma verdade plena é bom. E por que é bom? Porque se eu vivo uma vida sem uma verdade absoluta, eu me adequo às questões que estão ao meu redor. Eu me adequo a tudo que está ao meu redor conforme a minha necessidade. Hoje eu acredito nisso, mas se isso me leva a um lugar de desconforto, eu deixo de acreditar e vou para um outro lugar que me traz conforto. Então talvez não seja tão ruim viver uma vida sem uma verdade absoluta, não é? A relativização, ela traz a percepção de que cada um pode ter sua vida e assim, o que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. E aquilo que é verdade para você, pode não ser verdade para mim. E então, todos vivemos felizes. Gustav Fichtner é um filósofo alemão, um grande contribuidor da psicologia. Ele apresenta uma noção de que cada ser humano tem sua forma de entender o mundo. Isso é real. E se eu trouxer isso a um exemplo, é muito fácil de você conseguir diagnosticar isso. Por exemplo, se eu contar uma história para cada um de vocês, com certeza, no final da história, no final de tudo isso, alguns de vocês ou todos vocês entenderão a mesma história de um jeito diferente. Talvez até mesmo essa pregação, talvez no final da mensagem, você entenda do jeito diferente da pessoa que está ao seu lado. Fichtner, ele justamente cita isso como a individualidade. E nós, quanto seres humanos, nós somos formados dessa individualidade. Eu sou diferente de você. E você é diferente de mim. Entretanto, tem um momento em que a gente se ajusta.
tem um momento, tem determinadas situações em que nós nos ajustamos. Por exemplo, Rafael gosta de azul, Pedro gosta de amarelo. Deixa eu ver aqui outro agora. Felipe gosta de vermelho. São cores diferentes, são pessoas diferentes. Mas Rafael e Pedro torcem para que time? Para o mesmo time. Felipe torce para um outro time. Mas os três frequentam o mesmo lugar. Percebe? Que ao mesmo tempo em que nós somos diferentes, com desejos e vontades e necessidades diferentes, algumas questões nos unem, algumas questões nos ajustam, e isso faz a sociedade. Mas até que faz sentido não acreditar numa verdade absoluta. Concorda comigo? O que é moral para mim, talvez seja imoral para você. O que é imoral para você, talvez seja moral para mim. A vida não necessariamente começa na concepção, dizem alguns. O aborto é errado, a não ser que seja em caso de estupro ou risco para a mãe, como diz a lei. Sexo fora do casamento não é tão errado assim, podem dizer alguns. Um homem se ver como mulher, ou uma mulher se ver como homem, é normal. Inclusive, nascer no corpo errado é até aceitável, podem dizer alguns. Amar é o que importa, e isso deve ser respeitado. Inclusive, Deus não me julga, porque Ele é amor. Não é assim que dizem alguns? É a minha verdade. Talvez seja a sua verdade. E ai de quem diga ao contrário, porque senão você está sendo preconceituoso. Mas a pergunta que fica a partir dessa perspectiva de que uma verdade absoluta ela é aceitável, como é que ficam algumas perspectivas de que eu viver a minha vida e você viver a sua vida dentro de uma sociedade, acreditando que eu posso fazer o que me der na telha, que isso não vai incomodar ninguém, e que você também pode fazer a mesma coisa, porque a sua verdade é o que importa, assim como a minha verdade é o que importa. Como é que eu vou crer em Jesus, que diz que a verdade existe? Como é que eu vou crer em Jesus, que diz que a verdade, se não existe uma verdade absoluta? Como eu vou crer em Jesus, que diz que é a verdade, se não existe uma verdade absoluta? Como eu vou ser verdadeiramente discípulo de Jesus, se a verdade é relativa? Como eu vou ser verdadeiramente livre, se a verdade que me liberta não existe? Bem, chegou o momento da gente perceber nessa noite o quanto uma vida relativa é completamente incompatível com a vida de um discípulo de Jesus. É nesse momento que a gente começa a fazer uma separação, porque se você entrou aqui nesta noite acreditando que verdades não são absolutas, que você tem a sua e que eu tenho a minha, sinto lhe informar, você não é discípulo de Jesus. Porque ou você crê que existe uma verdade, e essa verdade é a palavra, é o Cristo, é o Verbo encarnado, ou você acredita que cada um viva a sua verdade. A Bíblia diz, no texto de João, o qual nós iremos abrir e ler, 2 versículos. João capítulo 8, versículo 31 e 32.
Amém? Um texto muito conhecido, acho que hoje nós vamos trazer uma perspectiva correta e de compreensão para as nossas vidas e de crescimento para as nossas vidas e de mudança de comportamento. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode repetir comigo esse último versículo? Como crerei numa verdade que não existe? Como eu crerei em uma verdade que dizem que não é absoluta? Se esse mesmo Cristo abre sua boca e diz, eu sou a verdade. É interessante que se você olhar nos versículos anteriores, é uma discussão. Jesus, ele passa por aquele processo de não apedrejamento da mulher, né? Tudo se inicia ali no capítulo 8, e aí Jesus, ele não apedreja a mulher, não permite que a mulher seja apedrejada. Na verdade, ele não permitiu com apenas uma fala, com apenas uma condução. Ele manda aquela mulher embora, ok? Manda aquela mulher embora, e logo no final, ela fala, ele pergunta para a mulher, onde estão os seus acusadores? E a mulher vira para Jesus e fala assim, eu não os vejo, eles foram todos embora. E Jesus fala, então minha irmã, minha mulher, então mulher, pode ir embora, eu também não te condeno. E alguns pegam esse versículo para dizer, olha, está vendo? Posso pecar à vontade, porque Jesus não condenou aquela mulher. Só que o pessoal esquece que Jesus na mesma frase diz o quê? Vai e não. Opa, essa parte a gente faz o quê? A gente esconde, sabe por quê? Porque só parte desse texto responde a minha verdade. A outra parte eu ignoro. E aí no decorrer, Jesus começa a bater boca com os fariseus. E começa aquela troca de ideia difícil quando Jesus fala, eu sou. Ele se apresenta como eu sou. E é engraçado que quando você vai no grego, a palavra eu sou, eivé, ela também é muito semelhante à palavra Iavé no hebraico. Então é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, lembra aquele eu sou que foi apresentado para Moisés na sarça ardente? Quando foi perguntado, quando Moisés perguntou quem você é, como é que eu chegarei no Egito e apresentarei? E aí Jesus fala, diga que o que o eu sou te enviou. Então, Jesus nesse momento, ele se apresenta como eu sou para aqueles caras. E eles não aceitam bem. Eles não concordam muito bem. E aí Jesus começa a discorrer toda a sua fala, e aqueles homens são impactados. Diz o texto que alguns judeus foram impactados, e a gente sabe bem o que é um judeu se converter, a dificuldade que é para eles crer em Cristo como o Messias, mas alguns se convertem, e ao se converterem, por não terem raiz na palavra, ao se converterem por não terem o conhecimento necessário, o conhecimento da palavra de Deus, da forma como deveriam, óbvio, porque os judeus tinham, né, esse conhecimento da palavra, mas por não crerem de forma profunda, Jesus, quando inicia esse texto que nós lemos agora, ele disse, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo depois os discípulos perguntam, mas espera aí, nós estamos livres, nós somos filhos de Abraão, a gente nunca foi aprisionado. Por que você diz que a gente tem que ser livre? Que verdade é essa que Cristo está anunciando? Que verdade é essa tão impactante que aqueles judeus não conseguem entender e compreender? Eu preciso dizer para vocês que quando Jesus fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está falando de si mesmo. Jesus está falando de Cristo. Jesus está falando de si. A primeira lição que a gente aprende é que se você quer de verdade ser liberto, se você quer estar livre, sem a opressão sobre a sua vida,
você precisa entregá-la a Jesus Cristo. Você não vai encontrar essa liberdade em absolutamente nada. Você não vai encontrar essa liberdade na sua caminhada, nos seus amigos, nas escolhas que você faz quando você está sozinho. Você não vai encontrar essa liberdade trilhando uma caminhada fora da presença do Senhor. É impossível. Jesus, quando está falando para os judeus, ele diz: eu sou a verdade. E eu digo que eu sou a verdade porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Quem é que pode dizer isso? Quem é que pode hoje olhar para si e dizer: eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas condições, eu sei quais são minhas fragilidades, eu sei quais são as minhas limitações. Eu digo para você nessa noite que isso é possível. É possível viver uma vida plena no Senhor. É possível olhar para si e reconhecer as suas mazelas. É possível olhar para si e saber: neste lugar eu preciso de um encontro verdadeiro com Cristo. Eu preciso que o Senhor seja entronizado neste lugar. Mas é necessário ser sincero. É necessário estar diante do Senhor e dizer: Pai, me ajuda na minha fragilidade. Me ajuda na minha fraqueza. A verdade para transformar plenamente a sua vida é Cristo Jesus. Mas essa verdade de Cristo Jesus, ela só é conhecida através de uma coisa: através do discipulado. E o próprio Cristo diz isso. É o próprio Cristo que diz que o conhecimento de quem Ele é, que a verdade que liberta, ela só acontece através de um discipulado. E só aceita ser discipulado aquele que um dia foi alcançado pela graça de Deus sobre a sua vida. Não é qualquer um que aceita ser discipulado. Tem pessoas que até desejam o discipulado, mas se ela não tem o Espírito Santo dentro dela, ela não vai conseguir. Porque qualquer mudança sem o Espírito Santo é apenas mudança de comportamento. É mudança por conveniência. Às vezes uma palavra bem colocada até muda um comportamento. Mas não é uma mudança plena, entende? E essa mudança só acontece quando o Espírito Santo habita dentro da pessoa e quando ela aceita caminhar num processo de discipulado. É aquele que não faz da graça recebida algo barato e dispensável. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, ele diz no seu livro O Discipulado a seguinte frase, um trecho de uma pequena frase: da graça preciosa surgiu a graça barata, uma graça sem discipulado. A grande diferença entre graça barata, como diz Dietrich Bonhoeffer, e graça preciosa está no fato de que, quando nós encontramos a graça barata, esta graça, ela dispensa o discipulado, porque ela perdoa o pecado. Então, quando ele diz que a graça ela é barata, é porque ela vem e perdoa o pecado. Ela perdoa aquilo que você traz. Ela perdoa aquela coisa que você tenta esconder, sabe? E que aí você vai e confessa. Então, a graça barata é essa, é que perdoa só o pecado. Mas a graça preciosa, ela nos condiciona a um movimento. Ela nos condiciona a um movimento de discipulado, sendo extremamente fundamental, porque sendo desse jeito, essa graça essa graça preciosa, ela se baseia no amor, num amor que nos constrange. E a graça preciosa, ela alcança o pecador. E quando a graça do Senhor ela alcança o pecador,
aquele que se reconhece como pecador, não aquele que sabe que tem pecado e apresenta os pecados. Não, eu sou pecador porque quem é que não tem pecado? Já ouviram algo nesse sentido? É claro que eu sou pecador, e quem é que não tem pecado? Você sabe quais são os seus pecados? Claro que eu sei, eu tenho um pecado tal, pecado tal, pecado tal. Mas eu tenho o pecado, entende? O pecado está aqui, eu tenho o pecado. É diferente quando eu digo que eu sou, é uma condição que eu tenho. E essa é a grande diferença para você poder entender o que é a graça sobre a tua vida. Porque o Senhor, quando derrama sobre você a graça dEle, Ele derrama sobre a tua vida, sobre quem você é. Ele perdoa você na sua essência, de forma completa, de forma plena. E esse amor, que te constrange, como diz Paulo, só acontece quando você se olha e percebe que o quão indigno você é daquele amor. Quando você percebe que você não morreria por alguém como você. É nesse momento em que você olha para esse amor do Senhor e diz assim: que coisa maravilhosa, como Deus me ama, passando por cima de tudo que eu sou, de tudo que eu fiz, se entregando naquela cruz por mim. E nesse momento, o amor de Deus me constrange. Escuta, só aceita ser discipulado aquele que compreende que existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. A gente precisa de uma vez por todas abandonar a ideia de que para nós, quanto cristãos, não existe uma verdade absoluta. É o que é. A palavra diz o que diz. Ela afirma o que ela afirma. E eu vivo de acordo com aquilo que ela é. Essa é uma verdade que nós não podemos dialogar. O mundo, quando olha para nós, ele precisa reconhecer em nós uma pilastra, um pilar de segurança. O mundo só irá se arrepender quando nós, eu e você, quanto cristãos. O mundo só irá se arrepender quando nós nos posicionarmos. E se nós acreditamos numa verdade que não é absoluta, qual é a nossa verdade? De que forma nos posicionaremos? Ser fiel aos ensinamentos de Cristo é olhar a Bíblia sendo o próprio Deus dizendo para você o caminho seguro a se seguir. No versículo 31, o próprio Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes, sois verdadeiramente meus discípulos. E só assim conhecerá a verdade, e a verdade vai vos libertar. Conhecer a palavra proporciona discernimento sobre o que é verdadeiro e o que é falso. E só assim nós seremos libertos plenamente da escuridão, da falsidade e do pecado. Quando nós cogitamos a existência de não haver uma verdade absoluta, nós já estamos aprisionados no pecado. Nós já estamos aprisionados. Porque, como eu falei inicialmente, se eu não creio numa verdade absoluta, como eu vou ser liberto pela verdade? Como eu vou ser liberto por Cristo? Se você não crê na verdade da palavra e não vive plenamente, completamente e exclusivamente movido por ela, você é escravo do pecado. Para analisar um pouco a sua vida. Pense em quantas verdades não absolutas você acreditou e acredita até hoje. Pense em quantas atitudes equivocadas você tomou que não estão pautadas na palavra, em que você às vezes é capaz de dizer: ah, mas não é bem assim, né? Não precisa ser tão desse jeito, né? Quando você age desse jeito, você está em pecado. Nós precisamos entender que nós não somos chamados
para a paz. Nós somos chamados para a guerra. E nós nos transformamos no povo em que nós não queremos estar mal com ninguém. E a gente tem medo de olhar para o rosto de alguém e em amor, como foi dito hoje no culto da manhã, no encontro da manhã, né, de evangelismo, né? Em amor, confrontar a pessoa que está à nossa frente e dizer: você está errado. Podendo correr o risco de ser cancelado, de ser excluído, de ser abandonado, correndo todos esses riscos, mas sabendo que ao correr esse risco, você está agradando àquele que te enviou. Você está agradando àquele que entregou a sua própria vida por mim e por você. Aquele a quem você e eu daremos conta no final de nossas vidas. E por vezes, nós desejamos ser amigos do mundo e nos transformamos conscientemente, o que é pior, em inimigos de Deus. Escolhemos uma posição que não nos pertence. Escolhemos uma posição para a qual nós não fomos chamados. E se não fomos chamados, não temos sobre nós a mão do Senhor de bênção. Saiba que quando você escolhe fazer algo diferente do que aquilo que a palavra de Deus manda, você não tem sobre a sua vida a bênção do Senhor. Ele não vai te proteger. Ele não vai te sustentar nesse momento. Porque você está sendo desobediente. É escolha sua. O povo que estava discutindo com Jesus acreditava viver a vida como eles levavam, e acreditavam que viver a vida daquele jeito era servir ao Senhor. Aqueles homens, eles viviam as suas vidas inteiras agindo como se estivessem servindo ao Senhor plenamente. Não acreditavam que estavam errados. E Cristo, enquanto conversava com eles, mostrou o quanto eles estavam errados e que existia apenas uma forma de seguir a Deus, seguindo a Jesus. Preste bem atenção nessa noite. Quando aqui eu afirmo que não existe, na verdade, quando eu aqui afirmo que existe uma verdade absoluta, eu estou em contrapartida dizendo que só tem um caminho para seguir essa verdade. Quando eu venho aqui e afirmo que se você não está nesse caminho, você está em pecado, eu não estou falando isso porque é a minha opinião. Inclusive, algumas verdades não absolutas, ou as verdades individuais, são pautadas em opiniões, são pautadas em filosofias, são pautadas em outros tipos de mentalidades. A minha verdade é pautada na palavra do Senhor. Quando eu venho aqui e afirmo isso, eu estou afirmando que só tem um caminho, só tem uma forma de seguir ao Senhor, que é através de Cristo Jesus. Aqueles que tentam enfiar goela abaixo verdades relativizadas, se é que eu posso juntar essas duas palavras, eles estão em pecados, carentes de ouvir uma verdade que apenas você pode dar, carentes de ouvir uma verdade que apenas você pode dizer. E quando você não o diz, você está deixando de fazer o bem. E aquele que deixa de fazer o bem, comete pecado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, como diz João 14, versículo 6. Você é seguidor de Jesus Cristo? Você nessa noite segue a Jesus Cristo da forma como o Senhor te orienta a seguir? Ou você tem caminhado ao lado de Jesus, próximo a Jesus, ou olhando Jesus ao longe, vivendo uma vida paralela, vivendo uma vida bem parecida com o que Cristo quer que você viva? Olha ao teu redor. Olha ao teu redor. Quem está ao teu redor? Você é a pessoa que quando chega em um lugar, as pessoas te olham como alguém diferente?
Ou você faz questão de ser parecido com todo mundo que está no mundo, porque tem vergonha de ser diferente? Olha ao teu redor e para pensar, qual foi a última pessoa que você falou de Jesus? Olha ao seu redor e se pergunta, qual foi a última vez em que eu trouxe alguém do meu ciclo para a igreja? Qual foi a última vez que, ao abrir a sua boca, você levou alguém, conduziu alguém na presença do Senhor, ao arrependimento? Para pensar. Você tem uma vida. Você não é dono dela, você é mordomo dela. A gente tem aprendido isso na IBD. Nós somos mordomos de tudo que nós temos, inclusive da nossa vida. Esse livro, O Discipulado, ele é interessante porque o autor, ele diz que o discipulado ele não é opcional. O discipulado ele é obrigatório. A partir do momento em que você aceita Jesus, em que o Espírito Santo faz morada no teu coração, você não se torna sal e luz. Você não escolhe ser ou não sal e luz. Você é sal e luz. Mesmo que você não queira, você é sal e luz. E isso automaticamente te coloca numa condição de discípulo, que você pode também abrir mão ou não. Mas o que é mais maravilhoso, e talvez o mais assustador para alguns, é que, querendo ou não exercer o discipulado, querendo ou não seguir a Jesus da forma como Ele quer, querendo ou não, você vai ser cobrado por isso. Mas que a nossa caminhada seja uma caminhada de bênção. Quando Jesus falou para os judeus que, se permanecerdes no meu caminho, não é que Jesus está dizendo que eles nunca poderiam sair, nunca poderiam tropeçar, nunca poderiam vacilar na caminhada, não. Não é isso que Jesus está dizendo. Lá no grego você vai perceber que essa condição de Jesus é uma condição na caminhada. Então assim, permaneça no meu caminho, mesmo quando você tropeça, cai, dá uns moles. Mas permaneça no meu caminho, continua buscando, porque se você fizer isso, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E aí, ao se aprofundar e conhecer esse amor, conhecer essa graça maravilhosa que nos alcança, ao se apaixonar por esse Cristo maravilhoso, você vai conhecer a verdade, uma verdade plena, uma verdade que liberta, uma verdade que apenas o Cristo pode te oferecer. Uma verdade que emana dele, que é todo amor. E quando a gente se aproxima de Cristo desse jeito, Ele vem e toma a gente de tal forma que algo muda. E de verdade é como se nós tirássemos das nossas mãos aquilo que nos prendia, sabe? Sabe aquela tristeza que ninguém explica? Sabe quando você deita a tua cabeça no travesseiro e parece que está tudo dando errado? Sabe quando você parece que tem algo dentro de você que te aprisiona e que te constrange, algo que talvez você esteja tentando lutar há muitos anos, algo que você esconde até de si mesmo? Então, quando você tem um encontro com Cristo e decide caminhar com Ele, Ele diz que você vai ser livre, livre plenamente. E livre de uma forma que ninguém nunca mais poderá te aprisionar. E você vai experimentar uma paz que excede todo entendimento. Porque o próprio texto diz mais na frente que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para isso você precisa entender o que é verdade. Para isso você precisa acreditar que existe uma verdade absoluta. Para isso você vai precisar abrir mão de toda a sua filosofia, de todo o seu conhecimento, de todo o seu status. Você vai precisar abrir mão de tudo isso e novamente se colocar na presença do Senhor e dizer: Pai, eu me entrego novamente nas tuas mãos. Novamente eu consagro a minha vida a Ti. E eu quero experimentar e viver de acordo com a Tua palavra.
experimentando aquilo que talvez eu tenha experimentado há muito tempo atrás, ou experimentando pela primeira vez aquilo que eu nunca experimentei, mas que seja um tempo diferente para você. No último encontro, eu disse que eu não iria fazer nenhum tipo de apelo, eu não ia constrangê-los a nenhum tipo de movimento, mas eu queria apenas que vocês refletissem sobre a importância de viver uma vida com princípios bíblicos. Mas hoje vai ser diferente. Hoje a gente está sendo chamado a um posicionamento. Hoje a gente precisa de verdade entender que tipo de verdade eu tenho escutado, ou a partir de que verdade eu tenho vivido. E eu vou pedir para que você curve a sua cabeça. E eu vou pedir para que você ouça esse louvor que vai ser tocado agora. Eu quero que você abra teus olhos, eu quero que você olhe para a tua vida. Eu quero que você olhe para a sua história. Eu quero que você olhe ao teu redor e veja onde você está. Ao ouvir essa música, eu quero que vocês reflitam sobre as escolhas que vocês têm feito. E que verdades vocês têm escutado, ou falsas verdades. E depois eu quero orar com você.